Sérgio Maurício. Voltamos agora pro Resenha da 91. Fim de papo, vitória do Maringá 2-0 para cima do Galo, agregado de 7-0. Então o Galo, Maringá rebaixado para a segunda divisão de 2027. O Maringá fica na primeira divisão. Lembrando que microfones abertos aí para Thiago Borsato e Eduardo Lanza, Thiago Borsato também, para trazer as entrevistas aí na beira do gramado, viu? A gente já vai trazendo pra você. Um abraço pro Moraes aqui que tava participando. Dê um obrigado, meus irmãos. Tamo junto. Um abraço, viu, Moraes? O nosso querido Ferrioli querendo que eu olhe o jogo de São Paulo aqui com a gente. Enfim. Vai olhar não. Não vai olhar nada não. Hugo. Vai olhar jogo de São Paulo. Pode não. falar, Lanza. Convido aqui o técnico Rodrigo Chip do Maringá Futebol Clube. Ele que vai falar com a imprensa. Cianorte, boa noite. Primeiro tempo a gente teve algumas modificações de espaços, não foi um bom primeiro tempo, depois melhoramos aí com a mudança de estrutura aí parecido com o que foi o primeiro jogo, né? Contra eles, eu acho que a equipe melhorou na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, com a expulsão também, a gente conseguiu controlar o jogo. Ô Chip, agora você vai ter uma pausa de aproximadamente 15, 16 dias, já visando a Copa do Brasil, acabou o Paranaense. Como que vai ser trabalhada essa mudança de chave no Maringá Futebol Clube agora para a competição nacional? Boa noite. Boa noite, vamos ter um período bom para trabalhar. Acho que agora a gente começa a trabalhar, a treinar mesmo, né? Todos os jogadores aí, quando chegar novos jogadores, a ideia é essa, chegar novos jogadores. E se preparar para essa final que nós vamos ter. Vamos ter uma final lá no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, contra o Boa Vista. Foi um divisor de águas aí para o nosso primeiro trimestre. Esse é o Rodrigo Chip no momento que a chuva aperta muito aqui no WD. Maravilha. Microfone aberto aí. Se o Thiago tiver com alguém do Galo também no ponto, já fica à vontade aí para entrar. Esperando aí também pra gente pegar essas entrevistas na saída do gramado. Deixa eu aproveitar enquanto os meninos ainda estão pegando as entrevistas. Pode falar, Thiago. Márcio Júnior, capitão da equipe do Galo aqui com a gente. Márcio, o campeonato obviamente não termina da forma como vocês gostariam, mas qual o balanço que vocês fazem? O que você entende que ainda teve de positivo nessa temporada do Galo até aqui? Boa noite, né? O que teve de positivo, né, cara, é até difícil falar, mas é o companheirismo do nosso grupo, né, desde o momento, né, que a gente começou com muitas coisas no extracampo, troca de treinador, infelizmente, com o começo do professor Emerson Cris, a gente vem fazendo um trabalho espetacular na nossa pré-temporada, mas infelizmente alguns erros, né, mas exaltar o comprometimento da rapaziada, que fomos até o final, independente da circunstância, não largou em nenhum momento. Eu também peço desculpa ao nosso torcedor, né? Porque apoiou a gente desde o começo do campeonato. Eu sei que é uma situação chata, né, cara? Pela competição que a gente fez ano passado, a primeira divisão, que a gente vem trabalhando forte. Mas eu, sinceramente, como capitão, como cara que tá desde o ano passado, eu venho pedir desculpa ao nosso torcedor, né? Porque é uma campanha vergonhosa, claro. É só um jogo de 7 jogos aí, 8, não sei. Mas, é pedir desculpa. Infelizmente aconteceu. Mas é a vida que segue. Pedir para o Papai do Céu também que a gente possa voltar num futuro próximo aí para poder colocar o Galo no lugar onde ele sempre tem que estar, que é entre os grandes do estado. Tem uma estrutura muito boa, condições de trabalho muito boa e a gente não merecia, do trabalho que a gente vem fazendo, a gente não merecia terminar o campeonato desse jeito. Mas infelizmente, né, aconteceu. Mais uma vez pedir desculpa ao nosso torcedor, mas vamos seguir em frente. E se Deus quiser e puder retornar para colocar o Galo no lugar onde ele merece estar. Esse então foi Márcio Júnior no microfone da Pinga Fogo. Sérgio, pode do falar. lado do Maringá Futebol Clube, todo mundo já desceu, só tá o Negueba atendendo ali o pessoal da imprensa, porém a chuva apertou muito após o final da partida e já estou me locomovendo para a sala de imprensa. Ô Lanza, maravilha. Só antes rapidinho, Thiago, alguém do Galo ainda no gramado também? Acho que o Thiago, assim que o Thiago tiver me escutando, me avisa. Lanza, deixa eu pegar então seu boa noite também e os próximos 2 jogos da equipe do Maringá. Bom, o próximo jogo do Maringá Futebol Clube é contra a equipe do Boa Vista, lá em Saquarema, ainda com datas a definir. Jogo esse no estádio do Bacaxá.
Maravilha, viu? Deixa eu pegar então suas considerações finais, já que a chuva também apertou aí no WD. Maravilha, Sérgio. Já vamos nos posicionando para a coletiva. Porém, por enquanto, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje. É hora de partir. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, viu? Thiago Borsato, me escuta, meu querido? Ô, escuto sim, Sérgio, peraí. Peraí que tá uma loucura isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, perfeito. Tava tirando o colete aqui, devolvendo pro pessoal da federação, o guarda-chuva caiu, a bolsa já foi-se embora, tá tudo molhado, a banqueta coitada também, tomando banho aqui. É uma loucura. Tava conversando com... Peço desculpa, Sérgio, acho que você me chamou agora, mas tava conversando aqui com o Márcio Júnior ainda, em off, né, depois da entrevista, e bastante coisa interessante, ele falando da troca de treinadores, e até ressaltou um ponto que eu queria trazer, porque talvez você possa abordar no resenha. Ele falou assim, olha, tá vendo que o Rafão com uma semana de trabalho já fez a equipe jogar muito melhor hoje do que foi o primeiro jogo, né, onde ele não tinha tido tempo para trabalhar, tinha assumido em cima da hora com a demissão do Luiz Carlos Cruz. Então, de repente, se tivesse, né, vai saber, mas o que deu a entender é isso, que talvez a demissão do Luiz Carlos Cruz poderia ter acontecido antes, ou talvez o pessoal não gostou tanto do trabalho dele, enfim, vou deixar para você abordar esse assunto no resenha, enquanto eu me preparo aqui, não sei se o Hugo quer que a gente faça as coletivas, eu aguardo uma orientação aí pra gente seguir aqui no gramado, porque chove muito no WD nesse momento. Maravilha, daqui a pouco ele vai confirmar pra mim aqui no Zap Zap, já confirmo pra vocês aí também sobre esse fator, porque realmente chuva forte. Deixa eu chamar então o nosso querido Wilson Costa, pra ele participar da bagunça também junto com a gente. Ô Wilson, fim de papo, 2-0 para a equipe do Maringá, mas interessante até porque eu até falei, né, Wilson, deixa eu ser cretino com você, perguntar se o Rafão continuasse no time, se era diferente, e o Márcio Júnior fala exatamente isso pro Thiago, né, Wilson? Pois é, Sérgio, realmente, o trabalho do Rafão, não que ele seja melhor ou que ele possa ser pior, nós não vamos analisar entre melhor ou pior, vamos analisar dentro do contexto de vestiário, dentro do contexto de conhecer melhor esse plantel. Ele, com toda certeza, tem esse plantel na mão, sabe realmente como que joga todos os jogadores que compõem o time do Galo. Com toda certeza, teve pouco tempo para desenvolver o seu trabalho, trabalhou, realmente mostrou que tem certa qualidade, mostrou que tem conhecimento, fez um jogo hoje diferenciado, talvez, me arrisco novamente a dizer, melhor jogo do Galo, mesmo com a derrota, foi o melhor jogo do Galo, inclusive muito melhor que aquela vitória que teve contra o time do Foz do Iguaçu. Então, o Rafão, a meu ver, é o nome da vez, é realmente a pessoa para dar continuidade. Agora, quem pode definir isso daí é a diretoria do Galo. Agora, é um profissional altamente capacitado, conhecedor, sabe realmente que possa ter melhores jogadores na mão, vai fazer uma segunda divisão. Nós sabemos que é uma segunda divisão com muita dificuldade. O Campeonato Paranaense da segunda divisão é difícil. E o Rafão, se for permanecer, vamos torcer para que fique. Tem que ter profissionais para novamente trazer o Galo para a primeira, assim como disse o Márcio, capitão do time, em entrevista ao Thiago Borsato. Vamos tentar trazer novamente o Galo para o lugar que não deveria sair. Então, eu acredito em trabalho, acredito em competência e realmente o Rafão mostrou todo esse conhecimento nesses 2 jogos. O primeiro jogo, ele ainda não tinha o time na mão. Foi uma situação totalmente atípica. Agora, esse segundo jogo, com bom tempo para treinamento, o Galo já se apresentou diferente. A meu ver, o que tinha que melhorar era um pouquinho mais a condição física do Galo, para poder aí sim dizer, realmente ele fez uma grande mudança. Maravilha. Wilson, falando do jogo agora, a gente comentando sobre o Rafão, também falando sobre a equipe do Maringá. Sérgio. Oi, pode falar, Thiago. Só fazendo um pequeno adendo, um detalhe, a gente até tentou ali buscar o pessoal da diretoria do Galo, mas eles saíram muito rápido do gramado, tá? O Paulinho Regine, o Marcelo Xavier,
enfim, o pessoal ali, alguns atletas também saíram do Júnior Prego, foi o primeiro que foi embora. Então, acabou que a gente não conseguiu explorar um pouco mais essa situação, mas só para fazer esse relato no que disse o Wilson aí da diretoria, da gerência de futebol da equipe do Galo Maringá. Maravilha. Agradecendo o Thiago aí a informação. O Wilson, vamos comentando também sobre a equipe do Maringá, né? Promessa hoje de minutagem para alguns jogadores. Chegaram a ganhar, né, Wilson? 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Para quem vai ficar 20 dias parado e tem que jogar contra o Boa Vista. Espero que esses 11 titulares que ele botou em campo, então, joguem contra o Boa Vista também, já que ele não deu minutagem para ninguém. É verdade, né, Sérgio? Eu acredito que essa partida ele poderia ter usado outros jogadores, a meu ver, né? Mas é a posição do Rodrigo Chip, com toda certeza ele tem o seu esquema de trabalho, ele tem o seu portfólio e a gente tem que respeitar. A meu ver, ele precisava, sim, de conhecer alguns jogadores que ele, na verdade, ainda, falando de jogo oficial, partida oficial, ele ainda não conhece. Mas, como disse o Lanza, tem agora a Copa do Brasil, o time do Boa Vista lá na cidade de Saquarema, e depois tem o início da Copa do Brasil, aliás, tem a Copa do Brasil, depois o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o time do Maringá, dentro da minha ótica, Sérgio, precisa melhorar e melhorar muito. Não tem hoje um time qualificado, um time que a gente possa dizer está preparado. Todos os jogadores estão preparados para essa competição. Não estão. Tem muitos jogadores no time do Maringá que não têm condições de estar envergando a camisa do Maringá. Maravilha. Ô Wilson, e como é que você acha que as duas equipes agora fecham o Paranaense, né? Eu digo em termos de imagem. Tanto a equipe do Maringá quanto a equipe do Galo também. Olha, volto a dizer, né? Muito triste para a cidade de Maringá, para a região que gosta de futebol. O interessante, Sérgio, seria que tanto o Galo como o Maringá pudesse dar continuidade ao Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. E por que não estar hoje disputando os playoffs, né? A continuidade do Campeonato Paranaense. Mas, realmente, quando você faz um trabalho de segunda, você não vai obter um resultado de primeira. E eu acho que possa servir isso daí, na verdade, toda a diretoria do Maringá, do Galo, está se reunindo, se preparando e que os erros e os tropeços possam servir de grande aprendizado para a sequência. A sequência do Galo será a preparação para uma segunda divisão, de repente até alguns torneios que a própria federação possa vir a instituir. Agora, o Maringá tem que pensar com muito carinho, tem uma Copa do Brasil, tem uma Série C e tem que realmente se preparar e se preparar à altura. Representatividade de uma região, não só da cidade de Maringá. Maravilha. Ô Wilson, na sua opinião, então, para você, quem foi o jogador Paulinho Gás da partida de hoje? Olha, não só, lógico, teve os gols do Gabriel, foram 2 gols que ele mostrou o diferencial, até porque ele entrou por trás da zaga, fazendo os 2 gols. Ô Wilson, pois não. Só um minuto que o Rafão tá falando aqui. Depois de uma derrota de 5-0 no jogo decisivo, a gente trabalhou, mérito total dos atletas que compraram as ideias, a gente focou numa semana cheia de trabalho e conseguiu ter o reflexo nos 45 primeiros minutos de jogo, um jogo mais equilibrado, e depois 2 gols de bola parada, né? E aí a gente teve uma expulsão, que aí acaba atrapalhando um pouquinho do andamento da partida. Mas gratidão por todos os atletas que compraram a ideia essa semana, confiaram no nosso trabalho, mesmo com poucas experiências, né? Tivemos a confiança de toda a diretoria, de todos os atletas, e a gente conseguiu apresentar um excelente 45 primeiros minutos e depois conseguimos aí sustentar um jogo mais equilibrado. Rafael, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News também, prazer falar com você. Prazer. Na sua opinião, o que houve? O time estava bem, né? Até criou algumas oportunidades.
O que foi que houve para que o time não resistisse e ali no segundo tempo acabasse tomando os 2 gols? Foi colocado, primeiro boa noite a toda a Jovem Pan News, foi colocado para eles no intervalo, né, para a gente manter aquele mesmo nível de competitividade, de concentração. E o jogo grande ele é decidido em detalhes, né? E a gente com 2 bolas paradas, aí depois com um jogador a menos, tudo fica mais difícil, se tratando de um clássico contra o Maringá, sabendo toda essa fortaleza que é o Maringá, uma equipe de alto nível, de outro escalão acima do nosso. E com um jogador a menos, tudo fica mais difícil, né? E aí a gente encerra o jogo ainda com 3 meninos da categoria de base, do Sub-20, né? Estreando eles aí pela primeira vez em campo. Mas eu saio feliz, saio satisfeito. A gente conseguiu cumprir com a missão, que era honrar até o último minuto a bandeira do Galo Maringá. Professor, boa noite. Boa noite. Gostaria de perguntar em relação ao campeonato como um todo, né? Algumas trocas de treinador, algumas mudanças. Você que esteve com o plantel durante todo o tempo, também já conhecia muitos jogadores da divisão de acesso no ano passado. Como que você avalia essa situação? Como que você entende que os jogadores responderam? E se você acha que em alguns jogos o Galo merecia melhor sorte em relação a resultados, pensando no desempenho que a equipe teve dentro de campo? Boa noite a todos da Pinga Fogo. A sorte, a gente falou do primeiro jogo que eu acabei fazendo também, né? Teve a primeira problemática, a questão da saúde do Emerson Cris, e fui pego de surpresa na estrada, né? Quando a gente para fazer o almoço, que eu que faria o jogo. E aí a gente teve 24 horas com os atletas, né? No primeiro treino lá de bola parada no CT do Caju. E dali eu tentei respeitar. É difícil quando você muda uma liderança na véspera do jogo. E o que facilitou um pouquinho, eu acho que ele foi uma das nossas melhores partidas contra o São Joséense, mesmo perdendo 2-0. Ali a gente criou, ali também tivemos uma infelicidade de 2 gols de bola parada, mas tivemos um volume muito grande no jogo. Eu acho que foi uma das melhores apresentações do Galo na temporada. E o que facilitou é que já ter alguns conteúdos definidos que ficou da temporada passada. E aí chegou os atletas para somar com o elenco. E a gente conseguiu desenvolver os trabalhos. E essas mudanças elas acabam atrapalhando, né? Conforme você muda uma liderança, se muda todo o comportamento da equipe. E eu, por estar ali no dia a dia, acompanhando ambas as comissões técnicas, tanto a do Emerson Cris com o Fernando, e tanto a do Luiz Cruz com o Juliano, eu sempre estive presente, eu que fazia todas as análises de todos os adversários, muitos dos trabalhos eu que estava à frente ali, né? Então, e aí a gente encerra do jeito que iniciou, né? Com o Rafael na beira do campo, né? O jogo do acesso também foi com o Rafael na beira do campo, a estreia na primeira divisão, Rafael, e encerramos aqui com honra essa última partida contra o Maringá. Ô, Rafael, esse ano os campeonatos regionais foram utilizados como trabalho de pré-temporada. Tiro curto, a hora que as equipes se ajustaram, o campeonato acabou. Em termos de futuro do Rafael Sanderman, do Galo Maringá, o que tem passado para você? Até falar um pouco meio grotesco, né? Assustador, no início do campeonato, dia 7 de janeiro, né? Um tiro muito curto, é uma Copa, né? Se a gente for pensar, é uma competição que eu acho que a Federação Paranaense tinha que repensar. Uma competição muito curta, muito rápida, e não permite erros, né? Então, assim, o Rafael, ele continua no Galo Maringá. A gente teve um acordo com toda a diretoria do clube, né? A gente era o auxiliar da casa no profissional, e a gente vem cuidando agora da montagem do Sub-20 para fazer o estadual Sub-20. Vou estar à frente da equipe no Sub-20, trabalhando todos os dias ali. Já iniciamos a preparação do 20. Eu vinha dividindo um pouquinho do calendário entre profissional e 20. E agora, segunda-feira, se represento no clube para a jornada da pré-temporada aí da categoria Sub-20. Rafael, você viveu 2 situações opostas no Galo. Foi campeão numa campanha maravilhosa. Eu me lembro naquela última partida contra o Foz, você que estava comandando. Semi contra o Nacional. O Rafael Andrade não pôde, né? Lembra que o Rafael Andrade não pôde? Ele fez a final contra o Foz. Eu fiz o segundo jogo da série. Tá certo. Segundo jogo. Então você viveu esses momentos opostos. E agora caindo novamente. O que faltou, na sua opinião, para que esse time se mantivesse na primeira divisão? Vários fatores, né? Volto a repetir aqui, ser repetitivo. É uma competição muito curta que não permite erros. Então a gente teve alguns erros sim. Conversando com o Xavier durante toda essa semana, que é o nosso diretor de futebol, a gente conseguiu pontuar alguns erros, né? Até a níveis de atletas, níveis de organização, de planejamento, de mudanças
Infelizmente, a questão da saúde do Emerson também atrapalhou o processo. E aí depois recomeçar com uma nova comissão técnica num campeonato de 30, 40 dias. E eu acho que foi o mais impactante, né? Essas mudanças de liderança acabam impactando. E a gente mostrou hoje que a gente tinha uma equipe muito competitiva, uma equipe qualificada, que comprou uma ideia de trabalho aí durante uma semaninha, que a gente voltou a ter alguns focos de alguns comportamentos utilizados na segunda divisão, um time mais agressivo na pressão, um time de andar para frente, um time mais compactado, né? Mas infelizmente hoje aí 2 bolas paradas acabou com o nosso trabalho. Professor, para a gente fechar, gostaria que você falasse um pouquinho dos jogadores do Galo. Claro que é difícil falar de todos, sim, mas individualmente, você vislumbra algum deles, de repente, continuando a disputar competições nacionais, trazendo para a realidade da equipe também, de repente, como motivar essas peças, esses atletas, porque até uma coisa que o Márcio falou para a gente na saída do campo. O futebol continua, a vida continua e a gente precisa virar a chave também e pensar na sequência das carreiras. Você tocou num ponto que foi minha conversa com eles essa semana toda, desde a segunda-feira na reapresentação após a derrota de 5-0. A gente só trabalhou isso daí no mental deles, a continuidade da carreira. Nós temos ali como diretor de futebol o Marcelo Xavier, que tem muito acesso e muito descenso. Então, assim, o futebol ele é feito das vitórias, das derrotas, nem sempre só ganhar, né? E foi a minha preeleição de hoje, né? Até confidencializando, eu gosto muito de trabalhar com vídeos. A gente usou alguns vídeos aí inspiradores de Olimpíadas, de outras modalidades, né? Até um ciclo olímpico do Oscar, colombiano, no levantamento de peso, que se preparou com um ciclo de 4 anos, nem qualificado ele foi para a segunda puxada de peso, trabalhou mais 4 anos, se apresentou nas Olimpíadas desqualificado, e na terceira Olimpíadas que ele consegue o ouro, na quarta Olimpíadas outro ouro. Então, assim, não desistir nunca, né? Essa carreira de atleta do futebol que a gente escolheu, e nós temos que trabalhar, continuar focado. Lógico, é triste, dói nessas 24 primeiras horas, mas o que eu falei para eles, muito trabalho de estado do nacional, já se inicia as preparações, os clubes, agora é hora do empresário, de cada um trabalhar um pouquinho. O Galo tem um contrato com alguns atletas, uma base desses atletas também trabalhar para estar emprestando para outros contextos ou outros estaduais que iniciaram mais tarde, mas a vida deles segue. Falei para eles aproveitarem essas 24 horas, ir para casa, rever familiares, né, que foi uma competição muito desgastante nesse ponto, né, de jogar quarta, domingo, terça, sábado. Então agora é hora de curtir a família, de rever familiares, filhos, esposa, pai, mãe, e voltar à rotina já nas próximas semanas aí, buscando algo melhor para estar trabalhando e dando sequência. Tá aí. Fechou, pessoal. Obrigado. Obrigado, Esse foi Rafael Sanderman, técnico do Galo. Maravilha, maravilha. Wilson Costa, estamos de volta, viu? Aí tava falando do jogador Paulinho Gás, mas também deixo para você comentar um pouco da coletiva do Rafão, falando que segue, inclusive, no projeto do Galo. Pois é, Sérgio, estávamos ouvindo aqui atentamente a coletiva do professor Rafão, e muito lúcido, né? Com muita sabedoria, explicou que realmente o que ele tinha na mão, ele trabalhou da melhor maneira possível. Ou seja, ele precisa realmente reajustar, ele precisa sentar com a diretoria tem que entender o quão grande é realmente falar da cidade de Maringá. Montar um time na cidade de Maringá já é uma responsabilidade muito grande. E ele disse isso, né? Nós temos que pensar muito, porque não é apenas colocar o time para disputar o campeonato, é a cidade representativa, é um grande campeonato onde tem campeões brasileiros disputando. Então, foi muito feliz, eu fico até realmente satisfeito naquilo que ele disse, na coletiva que ele disse, e torço, viu, Sérgio? Torço mesmo para que o Rafão possa ficar agora no sub-20, como ele disse, e dar continuidade, preparando aí sim para o profissional na sequência do campeonato. Então, fiquei muito satisfeito, parabéns, muito lúcido, e realmente fez o que realmente tinha condição de fazer. Maravilha. Wilson, só te interromper de novo rapidinho, que o Gabriel agora está no ponto na coletiva. Pode falar, Lanza.
Gabriel Souza aqui na sala de imprensa, daqui a pouquinho iniciando a entrevista coletiva, ô, Sérgio. Maravilha. Maravilha. Esperando só o ajuste ali do início da coletiva. Só para avisar também, a galera de casa que está acompanhando, né, já encerrado os jogos do Paranaense. Nesse momento estou com 2 telas aqui do jogo do São Paulo e do Primavera. E também do jogo do Flamengo e Sampaio Corrêa. São Paulo empatou o jogo com o Primavera. Está próximo, inclusive, de fazer a virada. Tem um lance de 2 toques ali próximo da grande área. O São Paulo pode acabar virando o jogo agora no finalzinho. E o Flamengo segue vencendo a partida aqui por 2-1. O jogo acabou, o segundo tempo acabou de começar, inclusive. Time titular, inclusive, para enfrentar o Sampaio Corrêa. Ah, não, é pênalti mesmo pro São Paulo, viu? Só para me corrigir. Tudo ok por aí, Lanza? Já começa, Sérgio. Já. Ah, tá. Então tá bom. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui Caleri posicionado pro pênalti. Flamengo, o jogo começando agora, pressão da equipe carioca. O jogador do Maringá. Se posicionando agora o Gabriel Souza para darmos início à entrevista coletiva aqui no estádio Willie Davis, Sérgio. Maravilha. Pode seguir então, Lanza. Maciça coletiva com Gabriel Souza. Gabriel Souza falando aqui. Boa noite, Gabriel. Igual Marcel para a Rádio CBN. Parabéns, 2 gols, uma bela performance e imagem fica desse jogo. Uma bela despedida desse campeonato para você, né? Parabéns pelo News. Obrigado. Graças a Deus saiu 2 gols numa hora boa. Infelizmente não era na fase que a gente queria estar nesse momento, mas agora já é virar a chave e focar no que vem pela frente, né? E a importância desse jogo é para a gente pegar cada vez mais confiança e para o próximo campeonato. Gabriel, você veio contratado para o Maringá para disputar o Campeonato Paranaense, consequentemente, possivelmente as outras competições. Só que, infelizmente, o Maringá não conseguiu a classificação, né? Como é que você avalia essa participação do time no campeonato? A gente como eu falei, não fez o que a gente estava programado para fazer. É o futebol, né? Às vezes não acontece do jeito que a gente quer, a gente não pode controlar tudo. E agora é virar a chave, porque o campeonato já acabou, infelizmente. A gente agora é focar na Copa do Brasil, no Brasileiro, que são as competições mais importantes aí pela frente que a gente tem agora pro resto do ano. Gabriel, 2 gols de cabeça com 2 cruzamentos. O primeiro do Juan e o segundo do Nacho. Como que foi trabalhada essa sua entrada na partida de hoje e como também foi trabalhada essa questão de você também se lançar ao ataque e ser uma das oportunidades de gol do Maringá? Boa noite. Boa noite. Foi trabalhado bastante nas 2 últimas semanas isso, a bola parada nossa, para tanto ofensiva quanto defensiva, para cada vez mais a gente caprichar um pouquinho mais na finalização e também na defesa para acabar saindo os gols e concretizar um resultado bom para a gente em todos os campeonatos pela frente, né? Gabriel, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória e pelos gols. O professor hoje começou com uma linha de 3, né, e você no banco de reservas, depois você entra, o time parece fazer mais uma linha de 4, você jogando na lateral. Eu queria que você falasse dessas variações táticas e como você se encaixa melhor em cada uma delas na sua visão. Boa noite. O professor teve a opção de começar naquela formação, né? Infelizmente o Giovanni não pôde continuar na partida. E aí foi quando ele decidiu voltar à estrutura que a gente fez o último jogo contra o Galo. E para mim, eu estou à disposição do treinador. Eu posso fazer tanto na parte na linha de 4 ali, como de ala também, e também até um terceiro zagueiro. Então não tem uma função específica ali. Em qualquer forma tática que o professor pedir ali, a gente está disposto a fazer o trabalho. Gabriel, uma última minha. Para a Copa do Brasil, né? Essa é a próxima expectativa aí no final do mês. O que você já sabe do time adversário? Hoje já existiu uma forma de trabalhar a equipe em função desse jogo importante? Então, a gente primeiramente está focado nesse jogo, porque querendo ou não, mesmo que o primeiro resultado foi ótimo, foi 5-0, mas a gente tem que deixar uma boa impressão, querendo ou não, para a torcida, para todo mundo.
E a partir de agora que vamos focar no jogo da Copa do Brasil. Claro que esse jogo foi importante para o próximo jogo da Copa do Brasil, para pegar confiança. Mas um trabalho específico assim ainda não foi trabalhado por causa que a gente está focado nesse jogo contra o Galo. E aí a partir de agora, nessa semana para frente aí, vamos ver o que o professor tem para a gente trabalhar. O torcedor pode esperar um resultado positivo lá no Rio, Gabriel? Depois desses momentos difíceis que a equipe enfrentou no Paranaense? Como é que você analisa essa situação? Então, pode sim. O time pegou uma confiança nesses últimos jogos. Infelizmente, o campeonato foi num tiro curto e a gente não começou como a gente queria e a gente foi embalando ao decorrer do campeonato, mas não deu para recuperar, infelizmente. E agora o time está confiante, sim, para esse jogo da Copa do Brasil. Vamos em busca da vitória totalmente, não tem outra questão, não tem essa de empate, de derrota, não pensamos nisso. É só a vitória que importa na Copa do Brasil para chegar no mais longe possível. Fechou. Esse é Gabriel Souza no microfone da Pinga Fogo, Sérgio. Maravilha. Agradecer ao nosso querido Eduardo Lanza aí, que tirou também as duas coletivas. Agora sim, viu, Wilson? Também pós aí a coletiva também do nosso querido Gabriel Souza. Pois é, Sérgio, né? Foi muito feliz na noite de hoje o Gabriel fazendo os 2 gols, mas ele fez porque ele fez a diferença, né? Ele acreditou. Tá certo que foram 2 bolas bem centradas, né? 2 cantos realmente levantadas com maestria, mas ele saiu por trás, totalmente por trás da zaga, antecipou, golpeou de cabeça com muita maestria e a velocidade que ele veio, eu acompanhei muito bem essa jogada, a velocidade deu a impulsão e a força para poder realmente fazer o gol. O goleiro Vinícius não conseguiu nem ver, nem acompanhar a bola. A meu ver, méritos 100% do Gabriel. Lógico que o posicionamento da zaga do Galo também deixou a desejar. Mas parabéns ao Gabriel e realmente que ele possa ser mais feliz com mais gols nas outras competições que o Maringá vai disputar. Maravilha. A gente agora espera, se eu não me engano, só o Rodrigo Chip para falar. Ô Wilson, a gente comentava na hora que interrompi aqui o jogador Paulinho Gás da partida para você e também o destaque negativo dessa partida de hoje. Olha, o Paulinho Gás, eu ainda fico com o Negueba, né? Um jogador altamente técnico, diferenciado, pulmão do time do Maringá, dá realmente um ritmo diferente quando ele está bem, ele dá um ritmo totalmente diferente, pede o jogo, orienta, é diferenciado. Negueba, jaqueta 7 do Maringá, para mim o melhor jogador em campo. E o pior, vamos dizer assim, se é que a gente possa realmente eleger um pior, vamos dizer assim, mas o posicionamento do Galo, o posicionamento da zaga do Galo me deixou muito triste, né? Isso precisa realmente de treinamento, precisa tanto o próprio Márcio como o Caio tem que se conhecer melhor, a fechada do próprio Lisandro, que é um bom jogador, mas ele ficou naquela situação de cobertura da zaga, não conseguiu sair. Então, eu diria que o conjunto da obra, viu, Sérgio? O conjunto da obra do posicionamento do time do Galo realmente deixa a desejar. Sérgio. Oi. Pronto. Boa noite. Rodrigo Chip. O jogo lá em Cianorte, a gente fez essa estrutura de 3-5-2, 3-2-5, com os 2 meias, Pira e Cálito, mais pelos intervalos centrais aqui para dentro. E hoje a ideia era o Pira flutuar. A gente sobrecarregar a última linha, montar uma base de 2-1, com 2 por dentro. E não conseguimos nos impor dentro da estrutura que nós colocamos. O Galo fez uma boa parte inicial do jogo, nos surpreendeu. A gente não conseguiu fazer o que a gente tinha programado nos treinamentos, né? A gente decidiu fazer isso em função do Gabriel teve um problema um dia e ficou de fora do treinamento, então a gente optou por isso. E também querendo resgatar um pouco daquele primeiro jogo que a gente teve um volume intensivo alto, mas não ocorreu como programado. É futebol, tem coisas que a gente não
consegue prever, a gente tenta, trabalha, mas não teve a interação e a liga necessária. Quem sabe é uma das estruturas, mas aquela do Cianorte, não essa com o Kira flutuando, pode ser uma das estruturas que nós vamos jogar, mas hoje a nossa estrutura está com uma base de 4 e 3 atacantes, né? Então 3 por dentro, 3 atacantes, então é o que a gente viu que deu mais certo, mas essa estrutura a gente não vai descartar, pode ser uma estrutura alternativa. Rodrigo Ivaldo Maciel para a CBN e Maringá FM ao vivo. É importante destacar que agora o foco volta para a Copa do Brasil. O que você viu de bom que dá para aproveitar? O que precisa mexer nesse time? O que precisa mudar? E em termos de reforços, o que você precisa para jogar contra a equipe do Nova Iguaçu? Boa Vista, perdão. Diretoria, conversamos agora, inclusive, está conversando com o pessoal do mercado sobre a chegada de jogadores. A diretoria está fazendo o seu papel, né? Como fez, trouxe bons jogadores. A gente só as coisas não aconteceram como prevíamos nessa competição, mas a gente tem que valorizar os últimos 4 jogos e a melhora da equipe, né? Temos que melhorar, entender primeiro, estamos entendendo, na verdade, né, o que é o Maringá, né, que é competir os 90 minutos. O torcedor vem aqui para ver uma equipe agressiva. Eu acho que nos últimos jogos a gente fez isso, principalmente no jogo passado, né, a gente fez isso logo no início do jogo. Primeiro, entender isso. Segundo, eu entender também que os jogadores podem estar dando nessas questões estruturais, aonde cada um se sente melhor para jogar, onde cada um interage melhor com o outro, né? Então a gente está vendo algumas questões, estávamos conversando anteriormente com a comissão técnica sobre onde cada um rende mais. A gente viu isso, a melhora do primeiro para o segundo tempo, a parte final do primeiro tempo para o segundo. Então são várias situações que a gente tem que melhorar, né? A volta para o CT também, né? Nossa diretoria se esforçou muito para nos dar campos em boas condições e nos deu para trabalhar, né? Só que agora essa volta para o CT, que o nosso gramado está ficando de primeiro padrão, vai nos ajudar muito, né? É uma logística que a gente faz toda ali, não se desloca, então vai gerar acredito, uma transformação grande para o dia a dia de trabalho, né? Pela qualidade do campo, pela rotina. Então tem vários pormenores que vão fazer, eu acho que a equipe melhorar de nível. E para o jogo lá, a equipe vai estar com certeza chegando novos jogadores, aí nós temos 2 ou 3 semanas para jogar lá, a gente não sabe ainda a data. A diretoria já está querendo trazer o mais rápido possível esses jogadores. Eu acredito que nós estaremos preparados para conseguir esse jogo, conseguir a vitória nesse jogo, que é o jogo mais importante do primeiro trimestre. O que seria o mais rápido possível? De reforços? Que dia, mais ou menos? Quando? Não sei, mas nós sabemos quais são as carências que nós temos, né? Acho que está claro para vocês também que nós precisamos de jogadores atrás, né? Na retaguarda, e a diretoria está com bastante critério para trazer jogadores aí, porque nós precisamos melhorar aí, mas também temos que valorizar os jogadores que jogaram, a melhora de alguns jogadores aí. Hoje o Rosa foi um zagueiro pelo lado esquerdo, foi muito bem no segundo tempo, então, mas o importante é ter opções, né? Então a diretoria está trabalhando para ter opções, para aumentar também o nível competitivo dos setores, principalmente a linha de 4 atrás. Chip, boa noite. Você que na última coletiva, na quinta-feira, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, você citou que o Kaique Carto fez um pedido a você para atuar como centroavante. Porém, na partida de hoje, você opta em colocar novamente o Giovani Gomes nessa posição e puxar o Kaique Carto para uma das pontas. Como que se deu essa decisão e como que você avaliou a atuação do Giovani Gomes, mesmo que curta, na partida de hoje diante do Galo? Boa noite. Boa noite, meu amigo. O Giovani, ele sentiu um desconforto novamente, ele estava fazendo as paredes, enfim, as bolas desviadas, tentando atacar as costas. Na verdade, a estrutura era para ter uma linha de 4 na frente, né? Era para o Cálito e o Giovani jogarem num duplo 9, dois jogadores, 2 9s, né? Para não tirar o Cálito do gol, perto do gol, e o Giovani também, né? Eles se associarem ali com o Pira na frente, mas não deu certo. Conseguimos interagir da forma que eles fizeram 2 treinos muito bons, mas como eu falo, é um jogo que não esconde, né? E a gente teve a capacidade ali de mudar e melhorar a equipe. Mas o Cálito se doou para a equipe, se doou. A gente fez um jogo com bastante energia, né? Principalmente defensiva. A bola não chegou como chegou no jogo anterior, né? Que ele teve um pouco de finalizações. O Giovani está voltando de uma parada de 10 dias, sentiu novamente, a gente vai ter que ver a gravidade da lesão, mas a gente não pode descartar esses 2 jogadores junto no final do jogo. Mas a gente percebeu que essa estrutura para iniciar o jogo não é ideal, né? Não é ideal.
A gente também não pode abandonar, mas também tem que ter a sabedoria de entender que nós temos um jogo decisivo lá com o Boa Vista e não dá para inventar, tem que partir para situações que os jogadores estão mais confortáveis em fazer. Mas o cara tem um jogo de ponta, a ideia era ter 2 9s para espelhar a última linha, fazer um 4-4-4 na última linha, com o Pira sendo o cara da frente, mas não deu certo. Professor Chico, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. São 4 vitórias seguidas nesse momento, né? 3 contra o Galo, inclusive. E no final das contas, você entende que a equipe realmente melhorou, que encontrou algum estágio melhor de desenvolvimento, ou de repente os adversários com menor nível de investimento e tal ainda não é parâmetro para que a gente possa projetar o restante da temporada? Como que você avalia essa evolução da equipe no campeonato? Como eu falei várias vezes para vocês, a equipe teve alguns recortes positivos durante a competição, a gente não pode negligenciar isso, né? Uma competição cruel, mas que a gente já sabia, que a responsabilidade pela não classificação é minha, evidentemente, como comandante. Mas os últimos 4 jogos eu acho que a gente ajustou algumas coisas com sabedoria, sabe? A gente teve um entendimento geral que teríamos que baixar um pouco o grau de complexidade nos conteúdos, enfim, não trazer muita coisa nova, era o momento de trazer alguma certeza para os jogadores. Eu acho que os jogadores entenderam isso e compreenderam as estruturas que a gente trabalhou, tirando um pouquinho hoje ali que teve um pouco de dificuldade, que foi os nossos últimos jogos. Eu vejo a evolução na equipe. Uma equipe que, independente se a gente jogou 3 vezes com o mesmo adversário, a gente estava numa situação bem crítica, né, com uma cobrança grande, o torcedor tem que cobrar mesmo o papel do torcedor, com respeito, evidentemente, né? Mas ele tem que cobrar, porque nós que estamos no futebol precisamos dessa cobrança para a gente evoluir, sentir o peso dessa camisa. E os jogadores, para mim, vêm evoluindo individualmente, sabe? Vêm melhorando e essa estrutura que a gente trabalhou, principalmente no segundo tempo, apresentou melhoras, né? Mas é claro que precisamos jogar muito, né? Precisamos evoluir muito para chegar num nível superior. Vai se passar muito para chegar novos jogadores, vai levar o nível e agora realmente treinando, porque a gente tem que lembrar que o elenco ele terminou de ser montado entre Natal e Ano Novo. A gente quase não treinou e já começa a competição, depois jogo em cima de jogo. E a forma que eu trabalho, enfim, é muito treino. Então a gente vê uma melhora, né, da equipe quando a gente tem 2 semanas abertas, né. Eu não diria que os adversários são frágeis, não disso. É uma competição que nossos estaduais do Brasil, né, estão demonstrando muitas situações, né. Só que a gente se botou nessa situação e teve a força de sair, né. Não é fácil um quadrangular de mata-mata, um confronto de mata-mata, um acumulado 7-0, né? Não é fácil, então tem que valorizar o trabalho dos jogadores, a diretoria que deu consistência para trabalhar, né? A maioria das diretorias provavelmente teria me tirado, teria feito uma mudança radical, teria trazido 5, 6 jogadores mais velhos para botar como escudo, então a nossa diretoria é audaciosa e corajosa, né? É claro que nos objetivos não vieram, a gente planejou, mas tem muita coisa pela frente. Rodrigo, você já sabe quantos jogadores deverão chegar para reforçar esse grupo? E outra pergunta, você não quis colocar o Adeilson hoje? Era cedo para ele entrar? Até porque ele não jogou, né, na partida do Paranaense, né? Fiz 2 treinos em campo aberto, era uma das possibilidades, mas o jogo levou para outra situação. Então o jogo te traz coisas que muitas vezes ali no planejamento mental, como foi hoje, a gente tem que ter a percepção rápida. Mas era uma das possibilidades para entrar 15 minutos, nós não teve como fazer isso. A gente decidiu debutar o Hugo, né? O Hugo que vem treinando muito, um jogador extremamente dedicado, então merecia o seu papel. E como o Adilson também merecia, que vai nos ajudar muito. Um jogador diferente, de características diferentes, né? Que tem muita chegada, um jogador que roda alto, então a torcida vai gostar muito dele. Qualquer outra situação. O número de jogadores deverão chegar? O número de jogadores, entre 4 e 5 jogadores. Tem, claro, uma nítida dificuldade atrás, né? A gente tem um número baixo de defensores, então deve começar por aí. Você que acabou falando agora um pouco sobre o Hugo, eu queria que você comentasse como que você vê a atuação do Hugo Matsucaki na partida de hoje e se o resultado te possibilitou a poder testar o elenco para o restante da temporada, até porque é um agregado de 7-0. Né? Era para fazer outras coisas, a gente tinha planejado início de jogo outras trocas, mas não ocorreu porque a gente já perdeu o Giovani e a gente ia mudar a estrutura no intervalo, né? Ia voltar para a linha de 4, que eu não estava satisfeito, a gente perdeu muita bola na frente da linha, tomou muito contra-ataque, a gente teve a calma no intervalo aí de organizar a equipe
para o que os jogadores são mais acostumados. O Hugo, ele entra numa situação mais tranquila, né? Não é um jogo que estava perto de ganho, a gente estava com um jogador a mais, ele conseguiu ter mais ações ofensivas que defensivas, né? Foi propício para ele entrar. E a rodagem de elenco, ela não foi como esperava, como eu falei. Ela ficou abaixo do que eu esperei por conta da circunstância do jogo. Porque quando veste essa camisa, tem que buscar ganhar, né? Tem que buscar ganhar, e eu deixei claro para os jogadores porque a gente não fez mudança drástica na equipe, porque a gente sabia que o Galo viria com coisas diferentes e é natural que o 5-0 dá uma diminuída no gás. Mas os jogadores foram grandes assim no sentido de concentração durante o jogo. Para fechar da minha parte, teremos aí até o jogo pela Copa do Brasil o hiato, né, de algum dia. Começar o trabalho, amistosos, marcado, alguma coisa assim? A gente não consegue retratar um jogo valendo 3 pontos, mas nós vamos tentar amistosos, evidentemente. Precisamos continuar jogando, então a gente vai buscar, nosso departamento de futebol vai buscar jogos com equipes também possam ter caído fora do Paranaense, que é dos estaduais próximos aqui para a gente jogar. A gente precisa de 2 ou 3 amistosos, né? No trabalho, nos treinamentos, vamos continuar fazendo o que é feito, que a gente treina muito bem. Tem que falar dos jogadores em termos de postura de treinamento. Vocês muitas vezes estão vendo lá, né? Estão convidados agora também, o Rodrigo está aqui para acompanhar uma sessão inteira, né? Mais para frente aí, Rodrigo, para entenderem um pouquinho do início ao fim como a gente trabalha já no gramado novo, lá no CT, e vai facilitar a chegada de todo mundo lá. Vocês estão convidados. A CBF colocou a seguinte informação: ou acontece a partida lá no Rio entre 24 e 25 desse mês, ou 4 e 5 do mês que vem. Qual é a sua preferência? Acho que quanto mais tempo para trabalhar, melhor, mas também, devido a não ter jogos, eu já não sei. A gente simulou na quarta-feira 2 programações, uma programação de 2 amistosos e uma programação de 3, né, devido a esse intervalo de uma semana. Já não sei te dizer, eu quero que chegue logo esse jogo, que a gente faça um grande jogo, né, que os jogadores vão chegar, que o elenco entenda e já entendeu a importância desse jogo, a diretoria já está mobilizando todas as forças para esse jogo, para a gente ir passando de fase, trazer a torcida aqui de volta, né, para encher o estádio e a gente se preparar bem para a Série C. Professor, só para fechar, passa a programação. Programação, a gente volta na quarta, né, vamos dar 3 dias para eles descansarem, né, e quarta, quinta, sexta e sábado, e aí folga no domingo e essa outra semana ela começa inteira, aí já avisando amistosos. Lembrando só que a partir do dia 16 já começa no CT. 16, então, já volta. Aí a informação, no dia 16, o Maringá Futebol Clube volta ao centro de treinamento do Dogão. Com isso, encerrada a entrevista coletiva do técnico Rodrigo Chico. Sérgio? Maravilha, viu? Agradecer aí, Lanza, pegar o seu boa noite novamente então e agradecer pela coletiva e as informações. Maravilha, então. Então, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje. Para de partir. Boa noite, fui. E deixa eu aproveitar então, Lanza, antes de você desligar, porque eu tô vendo 2 ali atrás. Deixa eu pegar o boa noite deles também, tanto do Thiago quanto do Euler ali, pra se despedir da transmissão. Deixa eu pegar ali o boa noite dos meninos também. Bom, Sérgio Maurício, nos vê? Nos vejo, os vejo. Aí, ó. Nu não, com roupa, graças a Deus, viu? Mas... Não é isso que eu quis dizer. Ah. Enfim. Bom, para encerrar então, agradecer aí mais uma jornada, né, mais um de alegria e congraçamento da equipe da equipe esportiva, mais uma transmissão, mais uma vez a gente levando aí informação, diversão, entretenimento para os nossos amigos ouvintes. Afinal, a audiência é sempre a nossa